Bora para mais um podcast. Eu sou o Carlos Koji, criador do Ibira Runners, e meu parceiro aqui, o Marcelo, manual de corrida. E hoje nós estamos aqui com o Ademir Paulino, o famoso, conhecidíssimo Ademir Paulino, meu treinador, meu amigo também. A gente vai falar muitas histórias hoje sobre causos do Ibirapuera, um pouquinho sobre treinamento de elite, que é convertido para os amadores também. E vai ser um papo muito bacana, tenho certeza. Muito obrigado por ter vindo, Ademir. Valeu, obrigado, cara. Uma honra. Pô, tô feliz pra caramba de estar aqui participando, poder contar aí pra galera algumas histórias. E, assim, parabéns aí pelo projeto, né? Isso mostra o quanto o nosso esporte tem crescido, né? E o trabalho de vocês é fundamental. Obrigado aí pelas palavras, pela presença. Eu acho que a gente conseguir dividir as histórias, principalmente das pessoas que correm na Ibira, é muito legal, né? Porque é o nosso refúgio, é o nosso lugar de treinamento, é o nosso lugar de passear, nosso lugar de relaxar e recompor ali as energias. Né? Sim, sem dúvida. Tem bastante história lá do Ibira, cara. Eu acho que a gente podia começar com a sua experiência no Quênia, na Etiópia, né? Dá um overview aí pra gente. Sim. Cara, eu sou atleta, né? Eu comecei a correr hoje no Ibirapuera, inclusive meu primeiro treino foi no Ibirapuera, e eu acho que vale até contar essa história. Cara, eu corria na rua quando criança, né? E corria porque eu vi a São Silvestre uma vez e eu vi o quanto meu pai ficou empolgado com a vitória do JJ, que inclusive frequenta o Ibira até hoje, né? José João da Silva. Estamos falando aí de 83, 84, 7 anos de idade, 8. Eu vi aquela empolgação do meu pai, da minha avó, e eu passei aí de casa para a casa da minha avó, que sei lá, 1 quilômetro, correndo, me imaginando na São Silvestre. E aí, cara, o tempo passa, um outro amigo um dia falou, cara, vamos correr a tal lugar? Eu falei, vamos. Aí corremos, gostamos, né? Já corremos tipo disputando, né? Quem chegava na frente. Cara, isso aí, 8 anos de idade, 8 para 9 anos, né? A gente vivia na rua, era um outro estilo de vida, né, cara? E aí um vizinho viu a gente e falou, porra, eu treino num grupo lá no Ibirapuera, né? Estou vendo que vocês estão correndo aí direto. Aí falou, vocês não querem ir? Quero. Falou com meu pai, fui no Ibira e naquele momento a gente treinava muito na antiga Praça do Sino. Não sei se vocês sabem onde é a Praça do Sino. Hoje foi feita a construção do teatro, daquele teatro grande, circular, do lado da Marquise ali. A Oca. Tem a Oca, né? E tem aquele outro espaço no teatro, onde tem o auditório, exatamente. Onde tem os shows. Então, ali era a Praça do Sino. E a gente corria na Praça do Sino, porque a Praça do Sino tinha um trecho que era marcado na grama de tantos corredores correrem, que dava 400 metros. Então era a nossa pista no Ibira, era a Praça do Sino, todo mundo ia lá. Cheguei na Praça do Sino, a galera treinando, a treinadora ali me passou um treino. E, cara, quando acabou aquele treino, eu tava ali, a galera ali alongando, todo mundo ali, aquela coisa de pós-treino, né? E eu criança, eu me lembro, cara, eu olhei para aquilo e falei, é isso que eu quero para minha vida. Então, minha primeira corrida foi no Ibira, já tinha corrido, mas assim, com um grupo oficialmente, foi naquele dia, e aquele dia que eu decidi o que eu queria para minha vida, assim, muito cedo, né? Então eu tenho talvez esse privilégio, essa sorte de saber o que eu quero desde muito pequeno, né? E o tempo passa, né? Os quenianos começam a vir para o Brasil, no final dos anos 90, e eles vêm para dominar, né? Eu acho que, assim, o Quênia ganhou a São Silvestre no Brasil de 93 para frente, sabe? Muito com a figura do Poltergar, mas tinha vários outros quenianos que vinham, e aqueles corredores, a gente ficou totalmente ligado nesses caras. Fala, o que esses caras têm de diferente, né? O tempo passa de novo, lá na frente, em 2017, aí já como treinador, já com a minha assessoria, né? Eu queria fazer alguma coisa que agregasse algo para mim. Eu falei, cara, eu vou fazer um mestrado. Aí fui na USP, entrei no mestrado e tal, comecei a estudar e falei, cara, não é isso. É tipo, conhecimento legal, acadêmico e tal, mas não é isso. E aí um dia pesquisando ali eu falei, porra,
eu vi que os quenianos estavam recebendo pessoas para fazer uma imersão na cultura deles. Era uma imersão, mais do que um camp. Cara, comecei a pesquisar, fui para lá em 2017, me joguei porque nunca tinha ido nenhum brasileiro. E, cara, chegando lá eu vejo uma história assim, incrível. Né? Uma ligação muito assim que bateu para mim é que quando eu cheguei no Quênia, eu vi muito do que a gente era quando a gente começou a correr, quando eu comecei a correr. Aquela simplicidade, aquela coisa de ninguém liga para relógio, para tênis, mas sim para treinar bem, para estar consistente, para fazer o melhor em cada momento. O queniano tinha a mesma vibe daqueles caras que foram os caras que me inspiraram no início, né? Os corredores que eram atletas, né? Que me inspiraram no início. Quando eu saio de lá, Koji, eu saio de lá assim, tipo... Caralho, que história, que história. O lugar não tem saneamento básico e os caras são os melhores do mundo num esporte que é totalmente físico, né, cara? Que depende tanto do seu físico, né, como a corrida. E o segredo é a simplicidade, né? Cara, quando a gente vai no núcleo... É o dormir cedo. Quando a gente vai no núcleo, é o básico bem feito. Básico bem feito. Que é o que muita gente hoje em dia quer tênis de placa, quer suplemento de não sei da quanta, quer roupa não sei do que, quer ter um cara que treine não sei o que, mas esquece de ter o básico simples direito, né? Quer fazer a sua parte. É acordar no horário certo. De você, né, cara? Exatamente. E isso, o que é mais legal de tudo para esse esporte, é que quando você começa a fazer certo, você se transforma. O condicionamento físico vem depois. O que vem antes é a sua disciplina, é a sua paciência, é a sua tolerância, é a sua resiliência, é você se manter fiel àquilo que você desejou, né? Tem alma, né? Você chega no lugar e fala, meu, tem alma isso aqui. Vai, né? Para dentro, né? O caminho vai para dentro. Eu acho que todo berço, né? Você vê o Quênia, né? Que é o berço lá da corrida. Aí você pega o basquete. Os Estados Unidos é o berço do negócio. Você pega o judô, que é o Japão. Então, essa mesma história, eu sou judoca, né? Fui judoca por um bom tempo. E tinha essas imersões no Japão também. Que é a mesma história. A galera que ia, assim, era tão simples, assim, os próprios atletas de elite, todo medalhista, varria o tatame. Que limpava o vestiário, que lavava os banheiros. Eram os próprios alunos que faziam isso. Não tinha gente para fazer. Então, quer dizer, essa simplicidade de viver, né? De viver, não é o judô. É ser, né, cara? É ser simples. É a simplicidade de ser. Primeira né? coisa que, quando você chega lá no qualquer tatame de judô, os caras te dão uma vassoura. Vamos varrer aqui tudo antes de começar a aula. Tira o lixo, dá uma limpada em tudo. Começa a aula, acabou a aula, vamos entregar melhor do que a gente pegou, varre de novo, passa um pano, entrega, assim. É a simplicidade do negócio que te leva ao alto nível. Elevado. Aí a classe A, né? Ao alto nível. E, cara, quando eu saio de lá, eu saio com essa coisa na cabeça, eu falo, a gente como cultura, e aí eu me colocando, óbvio, né, cara? A gente tá na cultura, a cultura somos nós, né? Sim. Eu me colocando, a gente como cultura, a gente tá indo por um lado... errado. Não errado, mas assim, errado, a gente tá confundindo o que é... Tá confuso o processo. Isso, exato. Até por conta de muita informação, né, cara? Você pega hoje, todo mundo é criador de informação, né? E aí, quando eu volto de lá, eu falo, cara, eu preciso... tenho que trazer isso para mais pessoas, né? E a minha primeira ideia é montar um documentário. Falo, eu quero trazer uma galera aqui para fazer o documentário e levar para as pessoas. E no caminho do aeroporto ali, o cara que foi o meu anfitrião lá, que virou meu amigo e tal, eu falei para ele, vamos fazer o Kenya Experience Brasil, né? Eu falei, vamos fazer o Kenya Experience Brasil. Ele falou, vamos fazer. E, cara, aí a partir desse momento eu falei, não, vamos fazer. Aí comecei, levei 25 pessoas a primeira vez, e os caras lá piraram, porque os grupos que iam lá, né, que vão até hoje, são grupos pequenos, de 5, 6 pessoas. E, cara, aí começa essa conexão Brasil. Então já são 5 anos, eu já levei
umas 150 pessoas, talvez um pouco mais, né, entre corredores e pessoas. Acabou que o documentário a gente também fez, né, que é o Mental, que ficou muito legal. É um documentário que eu, inclusive, indico para quem não assistiu. Mental, ficou muito legal. Então, um documentário aí para falar dessa simplicidade, sabe, Koji? Sim. E esse último ano, eu até com essas conexões, a gente vai indo para um lugar, a gente vai criando as nossas raízes, a gente vai criando mais conexões, né? Esse último ano eu conheci um brasileiro que faz um trabalho muito legal no Quênia, e aí dessa vez, um brasileiro que faz um trabalho muito legal na Etiópia, e aí depois do Quênia, né? O Quênia e a Etiópia são muito próximos, sim, né? Sim. Eu fui para a Etiópia e passei 10 dias com os corredores ali também, numa imersão na Etiópia. A Etiópia é muito diferente por conta o Quênia é num lugar fechadinho, né? Uma cidade pequena. Imaginem uma cidade de 20 mil pessoas, onde todos, o que a cidade faz é correr. Eles correm, toda a população, 100% da galera corre. E a Etiópia não, a Etiópia já é, o movimento da corrida, ele acontece em Addis Abeba, a capital, que tem em torno de 8 milhões de habitantes, se eu não estou enganado, se não são 8, são 10 milhões de habitantes aproximadamente, uma cidade grande, muito grande, e que o movimento de corrida acontece lá, e aí ele é um pouco mais separado, né? Mas mesmo assim tem esse movimento muito forte dos dois grandes centros. Qual que era a ideia? Era eu conhecer como treinador, né, como pessoa, ter contato com a elite do esporte que eu faço. Então, é muito louco que o Quênia é uma tribo e na Etiópia são várias tribos. Então, a gente pode afirmar que os melhores atletas do mundo são tribais. E isso eu consigo, assim, né, já tendo ido, eu consigo fazer uma conexão total de um esporte, porque correr não é fácil, né, cara? Sim. Você correr rápido, você tem que querer muito. Você tem que... Se chega num nível que se aquilo não você não quer com todas as suas células, você não passa. Você vai ser limitado. E o que tanto os etíopes têm, como os quenianos têm, é assim, uma criação vinda de uma tribo, que é diferente de uma criação nossa do meio de uma cidade, totalmente diferente, o estilo de vida é diferente, e que aquele estilo de vida, que essa criação forja pessoas fortes. São seres humanos fortes. Uma coisa muito legal, né, que até vale as histórias, é que, cara, se você perguntar, tá, Koji, você chega ali e pergunta pro cara, o que você pensa ali quando você tá no final, aquele desconforto, qual que é a sua estratégia mental, o que você pensa? O cara não consegue nem entender essa questão. Porque para ele é tão natural, né? É tão natural. Exatamente isso. E eu comecei a me ligar... Porque eu chegava nos caras, igual a gente está conversando aqui, chegava nos atletas altíssimo nível. E aí, cara, me conta aí, quando você está nos últimos 2 quilômetros da maratona, o que você pensa? Ele respondia outra coisa, porque ele não entendia o meu questionamento. E para mim, Koji, para fechar isso, é assim, para mim, eu entendi que correr é uma habilidade mental. Entendeu? Sim. Eu entendi com aqueles caras que eles não têm nada diferente fisicamente de qualquer outra pessoa do mundo, tá? Pessoas magras existem em todos os lugares, mas o que eles têm de diferencial é a cultura se formou em cima do esporte, que a cultura ajuda, mais pessoas praticando, sim, óbvio, mas o que eles têm é uma habilidade mental para correr. Eu acho que essa habilidade tem muito a ver, lógico, com a situação econômica ali da cidade, né? Porque para você ir para a padaria, você precisa correr 5 quilômetros. 5 para ir, 5 para voltar. Aí você vai para a escola, mais 3 quilômetros. No final do dia, ele já correu ali, 20. Aí ele sai para treinar no dia seguinte, mais 30.
mais 20 para fazer o corre do dia a dia. E às vezes não é nenhum treino, né? Depois de 20 anos, alguém pergunta para ele, e aí, como é que é os 2 últimos quilômetros? Eu falo, como? Eu corro por ano 10 mil. É isso aí. Né? E aí, somado a isso, imagine, seu pai, seu avô, geração após geração se locomovendo muito, e o que aconteceu não é que um dia para o outro os caras decidiram fazer o esporte, é que os caras já eram corredores naturais e o esporte encontra eles. E aí entendeu? Os caras já chegam num nível que é imbatível. Que aí quando chega nesses caras, que eles já fazem isso, que eles não estão nem aí pro desconforto, porque isso é uma coisa nossa, de ficar pensando, pô, eu vou morrer, eu não sei o quê, eu tô morrendo. Hoje uma aluna, né, e não é crítica, é só pra gente ver como é a nossa cultura, né, só pra gente fazer essa comparativo. Hoje uma aluna chegou no treino e falou pra mim assim, Ademir, eu tô morrendo. Eu falei, não, você não tá morrendo. Primeiro você está conseguindo falar, você está em pé. Você está falando, está de pé, já está no. Mas assim, ela não entende o quanto que ela pode ainda. Entendeu? Para ela, sim, ela está achando que está morrendo. Mas eu vejo, olho para ela e falo, minha amiga, você tem 40% ainda aí para conseguir para gastar, entendeu? Você não está no. Então, essas diferenças. Então, você imagina, Koji, você apresentar, né? Para a nossa cultura, que é isso que é a minha missão, né? Para a nossa cultura, você apresentar um outro lado da moeda, entendeu? Porque o viajar é expandir horizontes, sim. É te colocar em contato com um mundo que você não está acostumado, é abrir possibilidades dentro da sua vida, dentro do seu mundo. Isso é viajar, isso é conhecer outra cultura. E não tem nada mais rico que isso, cara. Que você chegar lá e falar, porra, peraí. A galera fala, qual que é o ganho de... Eu falei, não dá para medir. Porque a sua cabeça, os seus limites vão se expandir, sabe? Então isso, pessoalmente, para mim é muito rico, né? Porque me transformou. E como atleta... Eu tenho 46, daqui a 15 dias vou fazer 47 anos. Eu fiz a minha segunda melhor meia maratona da vida, agora no Rio de Janeiro, sabe? Por quê? Porque a gente ficava assim, a galera fala que eu sou velho, né? Eu sou treinador desde os 22. A galera fala que eu sou velho desde que eu tenho 30. Você está competindo com os moleques de 18. Você está competindo com os caras de 20. Então, a gente tem... uma ideia, essa crença de que você vai ficar velho e acabou, né? Quase como uma cultura do futebol, tem um pouco disso, sim. Tem um pouco disso. A nossa cultura esportiva é futebol. Hoje está começando a ficar um pouco maior. Então, quando eu cheguei lá, eu fui fazer um comentário com um cara lá de idade, o cara me colocou, falou, mas não entendi. Você tá aí, você tá bem. Eu falei, não, porque eu já tenho 44. Ele falou, não, eu tenho 47, ele falou. E eu tô treinando, eu vou ainda conseguir. Tá. O cara tava ainda. Aí eu falei, começando, né? É uma forma de pensar, meu amigo. Então diferente. Isso aí já muda, já explodiu minha cabeça. Numa outra posição, porque eu falei, é isso mesmo, cara. Enquanto o meu corpo... Né? Tá aguentando, né? E, vou fazer o meu melhor a cada treino, né? Então, acaba que toda essa história, né? Ela tem essas camadas que vai além do esporte. Mas eu acho que é o seguinte, eu acho que lógico, fisicamente a gente tem que estar bem, mas o que move a gente, assim, no fundo, é se a gente está feliz ou não, sabia? Se a gente está bem, não está feliz, o negócio desenrola. Exato. O negócio desenrola. Porque por mais que a gente... Tudo é uma compensação, né? Quando você estava no auge do seu físico, 20 anos, 25 anos, talvez você não tivesse a cabeça muito boa, entendeu? E aí você meio que trava, porque algumas travas na sua cabeça, uns bloqueios, aí o seu físico dá, mas a sua cabeça não dá. Agora o seu corpo está, né? Tipo... no 50%, não está 100%, mas sua cabeça está 150%. O seu espírito está bom. Sim. Quer dizer, isso faz você voar.
Né? O que é o bom, o que é o errado? Não, eu acho que o bom é estar feliz. Né? É isso. Tá feliz, você tá feliz, o negócio voa. E igual ele falou, que ele fez no Rio agora o segundo melhor tempo dele. E, por quê? Porque ele foi lá pro Quênia e destravou a mente dele. Foi, sem dúvida. Ele tinha uma trava que... Se ele tivesse que a idade, com 19 anos, exato. 20 anos, você tava, número 1. Que ele achou que a idade dele seria algo limitante para ele atingir o nível de performance que ele poderia atingir. Exatamente. Porque ele tem tudo físico, tem tudo que ele tinha que ter para ele ter esse nível altíssimo ainda hoje. Mas ele tinha, lá no fundo, uma crença limitante que impedia ele de ir adiante por conta que ele tinha achado que a idade dele já era algo que limitava o tipo de performance, né? E senhores, assim, né? Nós 3 corremos aqui, né? A grande maioria da galera aí também corre, como também são corredores, né? É assim, a corrida, né? É um esporte que é difícil, cara. Não é fácil. Não é porque você correu 10 quilômetros um dia que no outro dia você vai correr fácil. Não é fácil correr. Entendeu? Então, já tem essa dificuldade natural do esporte. Você ter que fazer o esporte ali é difícil, não é fácil fazer o esporte. Né? Então, acaba que o esporte, todas essas características que a gente está falando são características mentais. O físico, ele vai seguir o que a sua mente, é o que você falou, tá feliz, você tá com a cabeça. O físico, ele é secundário dentro do processo, sabe? Então, ter ido para o Quênia confirmou o que eu já pensava. Falei, é aqui, é o quanto eu me transformei. E se eu vou fazer um tempo mais baixo, um pouco mais alto, se eu dei o meu melhor ali, cara, essa para mim é a minha maior vitória. Porque hoje, o pódio, assim, pode acontecer, né? Final de semana eu fiz uma prova, subi no pódio. Mas, para mim, a vitória é tipo, porra, caramba, chegou ali no metade, achei que não ia aguentar, consegui, fui até o final, ainda consegui acelerar. Sabe aquela coisa de você falar, foi difícil e eu consegui, eu fiz, né? Superação, né? Isso é o quê? O ganho... Não, e outra, né? Os 45 de segundo tempo. Como é que você tá, meu com amigo. 20 anos? O ganho é pra você, cara. O ganho é seu. Tá no 45 do segundo tempo. Não é que tá no... Mas você sabe uma história do Quênia? Eu tinha um pacer que corria comigo, né? E ele corria comigo, ele terminava a corrida ali e terminava a corrida e... sempre ele chegava para mim, parabéns, você foi bem, não sei o que e tal. E eu percebia que o cara não tinha nem suado. Lógico, o cara correu com uma perna só. Falou, ele tava ali, tipo, eu acompanhando uma aluna que acabou de chegar, igualzinho, tá? Era isso, ele tava comigo e ele terminava, parabéns, né? Eu tava até meio incomodado, eu falei, porra, cara, o cara, sei lá, né, tá ficando com dó de mim, sei lá, eu não sei o que eu comecei a pensar, mas eu fiquei até... O cara tá muito gentil comigo. Mas aí eu percebi o seguinte, que essa era uma característica do queniano, não só ele. O que ele tava me parabenizando era pelo meu esforço. Ele falou, eu vi que você se esforçou, parabéns, é isso. E no final, é isso que vale, né, cara? Independente da velocidade, né, cara? É isso que vale. Porque, na verdade... Esse é o exercício, né? Porque, assim, a gente está falando aqui de alta performance, né? Se a gente transferir toda essa realidade aqui para o povo brasileiro, São Paulo, que nunca teve oportunidade de fazer esporte, não é? Não teve oportunidade, porque, assim, infelizmente, a educação aqui no Brasil, ele não tem... Começou mais velho. Começou mais velho. Até hoje está assim, né? Não, até hoje. Nunca as escolas não... O esporte Zero. Enfim. E aí é super compreensível que as pessoas que têm 17, 18, 19 e assim por diante, têm essa carência, essa falta de informação de esportes. Acredito eu, é por isso que as assessorias de corridas aqui no Brasil funcionam. Porque assim, você pega um país que tem um investimento forte na base, tá certo? As pessoas já conhecem seu corpo, seus limites, sabe que o meu tipo físico é para natação, ou para corrida, ou para basquete, ou para judô, ou para qualquer outra. Ele já tem um conhecimento melhor do corpo. Agora, as pessoas aqui, a grande maioria, não teve oportunidade de
fazer 3, 4 esportes. Quando criança, adolescente, ele chega com os 20 anos onde acho que o principal motivo é o físico, não é nem o mental. Ficar magrinho e socializar. É ou não é? Sim. E aí, o que acontece? Por ele não ter essa experiência, a pessoa dá uma volta no Ibira, sei lá, um pace de 7, chega para você e fala, estou morrendo. É compreensível da pessoa, fala, poxa, meu, óbvio que, né? E tudo isso que você falou do Quênia, fala, essa pessoa deu o melhor dela, tá ótimo, né? Perfeito. Tá tudo certo. Perfeito. Você, na sua conjuntura, 20% a mais do peso, não teve experiência nenhuma esportiva, só o fato de ter levantado da sua cama, cedo, vindo aqui. Ah lá, perfeito. Meu, tô morrendo, eu falei, é isso, fez bem. Parabéns. É isso, meu. E aí entra um pouco de mudança de cultura, né? Que lá no Quênia, eles têm esse tipo lá de valorização do esforço, né? Sim. Aqui muda um pouco o quê? Resultado. A gente quer o resultado. Isso. E a hora que a gente só enxerga o resultado, nunca vai estar bom. E aí, tipo, a pessoa mesmo fala, cara, hoje não tá bom. Mas por que não tá bom? Bem colocado. Porque, cara, não me senti bem e tal. Mas você está aqui, você chegou no final de um treino que era muito importante, muito difícil, e você não tá bem. Não, você tá bem, cara. Você saiu de casa, você fez o treino, teve a disciplina de estar aqui. Mas ele cobra o resultado. Por quê? Ontem eu fui melhor do que hoje. Ou o Joãozinho foi melhor do que eu. Ou não sei quem tá mais rápido do que eu. Então, esse tipo de nível chega lá no âmago do cultural mesmo ali, que é o que interfere no resultado que você imagina. Pô, mas eu fui muito bem. Mas não fui tão bem quanto ontem. E isso te decepciona porque você tinha uma expectativa de ter ido melhor do que você foi. Mas hoje foi o seu melhor. E lá, eles estão olhando para o seu esforço e te dando... Cara, olha, que ótimo que você fez isso hoje. Eu vi no seu rosto que o seu esforço foi muito bacana. Exato. Eu vi que você deu a sua alma nesse treino. Isso já está ótimo. Mas o pace... Não importa. Importa que eu vi o seu esforço, a sua dedicação no treino de hoje. E aqui a gente tem que valorizar mais isso. Esquecer de olhar números, de olhar Strava, de olhar não sei o quê, para olhar o resultado do seu treino, o seu esforço no dia a dia para se manter alinhado com os seus... com o seu esforço em si, né? Então, o dia que a gente mudar isso, e vai ser muito difícil, porque é algo cultural mesmo aqui, né? De enxergar só o resultado, e eu olho muito algo sobre o que a gente fala lá sobre a dopamina, né? Que ela tem que estar no processo e não no resultado. Então, se eu enxergo que o dia a dia é muito mais importante do que a prova-alvo, eu estou muito bem com tudo. Agora, se eu enxergo que só o dia lá específico, que é a prova-alvo, que é o mais importante, o meu dia a dia sempre vai ser muito ruim. Porque nunca vai ser ótimo o suficiente, nunca vou estar bom o suficiente, nunca vai ser rápido o suficiente. Mas o dia a dia é muito mais importante do que a prova-alvo. É fácil se perder nisso. Eu acho que as pessoas, não só na corrida, acho que em São Paulo em geral, pela própria pressão, trabalho, rede social, informação de tudo quanto é lado, eu acho que a melhor maneira da gente conseguir plantar uma sementinha na cabeça das pessoas, justamente para tirar essa cultura, é pegando o professor, por exemplo. Outro exemplo, eu acho que é normalizar o professor falar, hoje eu não estou bem, não fiz o treino que eu queria, mas está tudo bem, gente, é isso. Ele falando isso, ele vai desbloquear metade da turma. Com certeza. Se o cara tá falando, cara. Porque é isso, né, cara? É normal, hoje não tá bem. Gente. Mas eu, assim, misturando os dois aí, né, você colocou muito bem que é a questão da cultura esportiva. A nossa cultura esportiva, ela é muito baixa. E hoje a gente estava conversando um pouco antes aqui, hoje nós somos em torno de 14 milhões de pessoas correndo. Então a gente está falando aí de quase 10% da população brasileira praticando esse esporte, já é o esporte mais praticado. Então, eu acho, tá, Marcelo, que uma geração muda, tá? A gente está começando agora e a gente, como um atleta, né, a nossa nação como um atleta, a gente vai amadurecer também dentro do esporte. E aí, essas coisas de resultado, de, cara, como você encara o processo, isso aí é legal porque o treinamento
quem seguir treinando, ele é um professor, cara. Ele fala isso. Você é um ser humano. O que te caracteriza como ser humano é você estar hoje bem e amanhã mal. É uma característica do ser humano. Isso aí não é indo contra, é o normal, velho. Sabe? Você tem variação hormonal, você tem seu estresse do trabalho, você tem, cara, fase que você tá bem, fase que você não tá bem. Então, isso é o normal, isso é a vida. Eu treino desde os 9 anos de idade e eu sei muito bem, cara, eu sei, pô, foi lá, hoje eu tava com preguiça, tá bom, beleza, acontece. Sim. Eu sei que também faz parte do processo. Entendeu? Pô, tem época que eu tô dançando de rosto colado com a corrida, cara. O que eu mais quero é estar correndo. E tem época que eu tô indo empurrado. Então, é normal, a variação é essa. Agora, faz parte do treinamento do dia a dia essa variação, né? Então, eu acho que os 2 pontos que vocês colocaram tem tudo a ver. Se a natureza tem 4 estações, né? Porque a gente não pode ter. Somos bichos, né, Koji? Somos bichos, como qualquer outro. No ano, tem 4 estações, tudo muda. E Ademir? Porque a gente vai se manter às vezes é difícil enxergar, mas o processo ensina. O processo ele ensina, sabe? Ensina, eu acho que a gente ter algumas pessoas que normalizem esses momentos, eu acho que ajuda as pessoas. Sabe? Sim. Porque falando, se ele está falando, tá tudo bem. Vidas reais, né? Vidas reais, e a gente tem alguns ícones do esporte aqui que a gente pode pegar como exemplo. Até, se a gente usar a internet para consumir bons exemplos, a gente enriquece, a gente aprende muita coisa. Né? Sim. A gente tem bastante, hoje tem um monte. Informação por aí tem um monte. Informação tá aí, a dificuldade até... e o trabalho que vocês fazem, que eu acho legal, porque é uma curadoria, entendeu? Sim. Vocês vão convidar pessoas aqui que vão conseguir ajudar a levar informação para as pessoas. Sim, né? Sim. Então, o cara vai assistir a uma curadoria, porque hoje a dificuldade é essa também, né, Koji? Eu vejo pessoas que... assim, não tem problema, tá? Pessoas que correm há 2, 3 anos, sabe? Achando que conhece o esporte. O esporte, eu tô aí há quase 40 anos. Eu aprendo sempre, cara. Tô sempre aprendendo um pouco. Fui lá, aprendi com os caras, aprendo com um aluno que está começando, que faz um comentário desse, né? Enfim, a gente está sempre aprendendo, né? Então, enfim, é isso. Agora é o seguinte, eu queria pegar um tema aqui que eu acho que apoia bastante o nosso movimento na corrida, que são as marcas, né? Eu acho que a importância das marcas, de como elas podem ajudar o nosso movimento na corrida. Sim. Não é? Tanto em realização de eventos, ou patrocínios perenes, ou através de laboratório de produtos. Eu queria que você comentasse um pouco de como as marcas influenciam, né, na sua rotina, na sua escola, na sua vida. Total. Você colocou bem, e agora, assim, a gente está no momento hoje que a gente tem uma gigante brasileira, a Olímpicos, que está comigo já, eu estou com eles desde 2018, uma gigante brasileira que está fazendo uma revolução no esporte no Brasil. O que a Vulcabras vem fazendo através da Olímpicos no esporte corrida no Brasil é algo que eu nunca vi, desde que eu comecei, tá? Nem aqui, nem em outros lugares, que é conseguindo levar a tecnologia de bons calçados a preços acessíveis, fora da nossa bolha. Porque quando a gente fala de um tênis de R$400, é caro para a maior parte das pessoas no Brasil, tá? Mas a gente está vendo o mercado que um tênis custa mais que um salário mínimo. Sim. 1.200. E a gente meio que normalizou isso, né? 2.500, 3.000 reais custa um tênis. Até 4.000, né? Isso. Então, uma marca trazer isso, né, como eles estão fazendo, primeiro assim, é campeão de vendas porque o custo-benefício, se você colocar um tênis, tipo, corre 3, próximo do primeiro concorrente dele, tá, de qualquer outra marca,
a gente está falando de metade do preço. Metade do preço. Então, isso, primeiro, talvez dentro da nossa bolha a gente não consiga sentir essa diferença. Mas eu, viajando, estando próximo da marca, eu consigo ver o quanto isso... primeiro... impulsiona o esporte, né? Ajuda as pessoas... E que esse movimento, ao mesmo tempo, também traz uma coisa Havaianas, de porra, que legal, um negócio bom brasileiro. Porque a gente tem preconceito. Sim. E há pouco tempo atrás, esse preconceito fazia sentido, porque não tinha, né? Então, a gente está falando aí desse movimento de marca há pouco tempo. E, Koji, não só na questão de produtos, e aí outras marcas também vêm fazendo isso, mas com eventos, colocando eventos, as grandes marcas têm grandes eventos no Brasil. Então, também aumentando o número de provas. Porque, para nós, hoje, pode ser, isso... Mas, cara, há 25 anos atrás, 20 anos atrás, a gente tinha 5 provas para treinar. Entendeu? A gente treinava para São Silvestre, a gente treinava para Tribuna, era uma prova que a gente sempre fez, desde moleque eu faço a Tribuna. A gente treinava para Maratona do Rio, Blumenau, que era uma maratona antiga, que você fez depois, Maratona de Blumenau. Que retomou e para não passado. E aí tinha 10 milhas garoto. Tá? São as provas tradicionais. A gente tinha só isso de prova, galera. Hoje a gente tem 5, 6 provas no final de semana, que mostra o quanto o esporte cresceu e que as marcas também estão investindo. Porque você sabe muito bem, antigamente, uma marca, para fazer uma propaganda na TV, os caras gastavam 2 milhões, 3 milhões para aparecer ali na Globo, para aparecer no momento. E agora esse dinheiro, ele está indo de uma outra maneira. Para, obviamente, influenciadores, pessoas que vão influenciar e que vão levar aquele movimento, mas também para eventos. Eu acho, e aí eu acho que talvez o ponto que ainda pode ser melhorado é o apoio a atletas de elite. Sim. Porque o esporte, ele precisa da cadeia toda. Sim. Você precisa do tubarão, cara. É importante o tubarão. Sim. Assim como todos os lambaris são importantes dentro daquela cadeia. O ecossistema, né? O ecossistema, todo mundo é importante. E o que acontece? Exatamente, o que acontece? Como a gente está na nossa pior fase do atletismo de elite que eu já tive contato. Os anos 80 é a época, os anos 70 do futebol, sabe? Pelé, Coutinho, Garrincha, os anos 80 JJ, José João da Silva. São só nomes de peso. São só nomes de peso. Então, o que eu acho que as marcas agora, e a Olímpicos começou, eu vejo outras marcas também fazendo, é apoiar atletas de elite. É transformar o esporte numa profissão. Porque os poucos que fazem isso porque são amantes. A gente falar do melhor corredor brasileiro, e aí eu não quero citar nomes para a gente também não criar nada, que a gente está falando de uma ideia, não de pessoas. Os melhores corredores do Brasil hoje, talvez o melhor, ganhe R$15 mil por mês, sabe? O que não é nada. Não é nada, meu amigo. Para um cara que é o melhor daquilo que ele faz. Pega qualquer profissão, o cara é o melhor criador, é o melhor... o cara vai ter uma remuneração muito maior, né? E aí a gente está falando de pessoas que são os amantes. Hoje eu tive contato com o Cipó, o Giovanni, a Jéssica e a Raíssa no evento da Olímpicos. E eu olho para eles, eu vejo o quanto aqueles caras amam a corrida. Não é por conta do dinheiro. É vocacional isso, cara. Sim. E uma das coisas que eu mais vi dentro do esporte, corrida, é o desperdício de talentos.
Sabe aquele cara que você sabe que se ele tiver um mentor, se ele tiver um mentor e uma coisa de, porra, dá um pouquinho de dinheiro pro cara viver ali, esse cara vai ser o melhor do mundo, sabe? Coisas assim. Eu tive muito contato, fala, cadê aquele cara? O que aconteceu com aquele outro? E a gente está numa fase hoje que na maratona olímpica a gente não tinha nenhum representante. Zero. Nem no masculino, então, nem no feminino. Esse é um ponto... Como pode, né? De 12 milhões... Não pode. Tá errado. Não dá. Tá errado. O processo tá errado. Então, o que eu vejo é as marcas então, olhando, sim, para o meio da pirâmide. Um programa olímpico profissional aí e trabalhar isso muito bem, porque assim, a partir do momento que a gente não pode contar com o governo... Isso. É nós, é a gente que tem que fazer. Eu acho que é até saudável da gente se virar, e a gente tem capacidade para isso, né? E o que eu mais enxergo, tá? As marcas, falando no geral, tanto de tênis, roupa, relógio, óculos, suplementos. Sim. Né? Agora cresceu muito. O meio é muito grande. Acho que se tiver uma organização, a gente consegue fazer uma peneira e ter uma equipe, vou te falar, que pode dar sérios problemas para muita gente por aí. Koja, o que a gente mais tem é talento, cara. O Brasil, ele não é Cuba, que é uma raça só, cara. Sim. Brasil é um mix. Vai ter o cara da natação, vai ter o corredor, vai ter o jogador de vôlei, vai ter tudo, cara. Vai ter o sumô, se a gente quiser. Entendeu? Você pega a proporção, né? Sei lá, 70% das pessoas que estão lá na Olimpíadas trabalham de Uber. Você imagina se são amantes, né? Você imagina se os caras estão dedicados e ganham um salário que consiga viver decentemente e pagar seu treino. Também a gente volta, sabe, Marcelão? Sabe onde a gente volta? Na cultura que a gente tem como sociedade. Sim. Porque... É cada um por si? Exatamente. Cada um por si. E assim, a gente esquece também, né? A gente tem uma memória curta, cara. Esses grandes atletas que fizeram grandes feitos, Vanderlei Cordeiro de Lima, Marilson Santos, grandes atletas, Ronaldo da Costa, esses caras, todos esses caras aí, assim, não é para esses caras serem ricos a vida inteira, é para esses caras entrarem em um lugar, todo mundo bater palma, sabe? E a gente... Ídolos nossos, né? E a gente, os nossos ídolos, eles, enfim, a gente esquece, a gente não sabe. E um dos pontos como treinador, o que eu tento fazer é isso. Quando o João JJ passa lá, eu falo, galera, sabem quem que é aquele cara ali? Daí, não sei. Eu falo, JJ, José João da Silva. Ganhou a São Silvestre, o Brasil estava há 15 anos sem ganhar a São Silvestre, foi um corredor. Assim, tem histórias desse cara, tem cada história desse cara, como ele foi um corredor de alto nível e uma força da natureza, era esse cara, uma força da natureza, sabe? Uma cabeça muito forte, uma confiança muito alta, sabe? Aquela coisa de grandes atletas, sim, sabe? Roger Federer, Michael Jordan, essa coisa de grandes atletas que são diferenciados, sim, mesmo, né? Lendas, né? Isso aí a gente fala... Hoje, né? Mas Ademir Paulino, para quem não sabe, ele praticamente inaugurou o Parque Ibirapuera, né? Quando ele começou a correr lá, só tinha ele e os gansos. Quem já sabe também. Nem iluminação tinha. Era vela, era tocha. Verdade, se existe o Koji hoje, é porque existiu o Ademir antigamente. Nada. Todo mundo é importante. Só dando continuidade. Né? Somos todos... ali é um local sagrado, né? Um local desse tem que ser sagrado, né? Que ali é onde a transformação acontece e ali é um ponto que a gente frequenta e a gente se transforma como sociedade. Exato. Um pedaço do céu. Infelizmente, né? A gente está falando de um local só, que é longe da periferia. Diga, sim, também a gente, sim, né? A periferia não está no Ibirapuera. Não né? Tá. E a gente... aí eu acho que abre uma outra discussão, mas voltando para o Ibirapuera, um local desse... A importância de um parque, de um parque, cara. Bairros. Isso, exatamente. É uma questão de humanidade. Humanidade. É importante para a saúde. É um espaço com uma infraestrutura, com água, um banheiro... E um espaço que você pode lá fazer um treino tranquilo. Isso. Que não tem carro lá dentro, que
que divide a atenção com outras coisas, que um atleta pode ir ali, estar ali e desempenhar um treino tranquilamente. Devia, obviamente, ter mais desses por toda a cidade espalhada, ainda mais para os espaços muito mais afastados, que literalmente não tem mesmo. São Paulo é muito importante, mas muito pequeno. O Ademir pegou época, para quem não sabe, que tinham provas de corrida dentro do Parque Ibirapuera. O mais próximo que a gente chegou a isso foi uns 2 anos atrás, que a Centauro fez uma prova de revezamento que passava pela parte externa lá do parque, lá do gramado. Por quê? Obviamente não se pode mais fechar o Parque Ibirapuera para isso. Hoje é impensável, mas naquela época tinha tanto incentivo ao esporte que se fechavam parques públicos para ter um incentivo para o esporte, né? Acaba que o parque... eu falei para vocês, né? Eu ia pro parque, pro Ibirapuera, e aí eu tô falando 90, 91, 92, 93, 94, todos esses anos eu tava treinando, né? Era um local, era um dos pontos de treino, né? E o parque, cara, era um local, imagina um local vazio, poucas pessoas frequentando. A galera ali do basquete, mal e mal, um ou outro, obviamente, num final de semana, o Ibirapuera sempre foi Ibirapuera, cara. Sim. Sempre foi. Um final de semana, você ia lá na Praça da Paz, tava cheio, tinha pessoas, a galera ia como vai hoje. Eu ia lá empinar a pipa quando era moleque. Lá. Cara, assim, eu falei pra vocês que a Corpore, que é uma... Pra quem não conhece, a galera de mais recente talvez nem conheça a Corpore, mas... os caras que começaram com as provas de corrida e virou um circuito grande depois, mas eles começaram dentro do parque. E eu lembro da gente indo no sábado, a prova era sábado de manhã, indo sábado de manhã, pegava o ônibus, chegava no Ibira, caminhava até a Praça do Porquinho, mesinha no meio da praça, tá? Mesinha, fazia inscrição na hora, pagava, já vinha com o dinheiro certinho, né? Aquela coisa, pagava ali. A gente acabou de falar isso no último podcast. O simples funciona, né? Por que acabaram com isso, né, cara? Porque hoje, obviamente, a gente tem um nível de volume de pessoas infinitamente muito maior, né? Mas bota uma mesinha ali no dia da prova. Mas... Existem algumas provas que não fazem isso ainda, viu? Esse fim de semana, lá pro interior, tem inscrição no mesmo dia, você vai lá paga. Do lugar e das pessoas do interior. O simples, a gente sempre voltando pro simples. E pagava ali na hora, pegava o número, tá? Colocava ali na camiseta e a gente largava... entre a Praça do Porquinho, né? Ali, exatamente onde a volta de 3 passa. Sim. Largava bem ali no meio, onde tem a árvore, ali, bem na Praça do Porquinho, largava ali. E aí a gente fazia 2 voltas, a prova era de 6 quilômetros. Largava, a gente fazia 2 voltas de 3 quilômetros, tá? Então passava de novo ali no mesmo local... De novo, e a gente fazia aquele cotovelinho lá na frente, perto do banheiro, quase perto do banheiro, cotovelo mesmo. Fazia aquele cotovelo, tal, marquise, lago, retona principal e chegava. E era uma prova, tá? 2 voltas, e a segunda volta a gente passava e acabava na lateral do Porquinho, que é praticamente o meu ponto ali. Acabava, a chegada era ali. E a gente tinha a dispersão, saindo caminhando ali, jogo na frente, medalhinha ali, né? Eram poucas pessoas, medalhinha, e no meio da praça ficava ali, às vezes uma água, sabe? Às vezes mas não tinha nada, cara. Não tem foto dessa época? Cara, eu não tenho nenhuma foto. Ninguém tirou foto dessa época? Eu tenho foto, mas não no parque. Eu tenho foto, mas não no parque, dessa época. Hoje TBT, hein? Que é, porque... E aí, assim, qual que era a nossa roupa? Uma das atletas, a Deni, para a galera das antigas talvez vai lembrar, a Deni, ela fazia shorts de corrida. Porque, cara, hoje é difícil você ir numa Centauro da vida, numa loja, comprar um shorts de corrida, né? Porque a gente usava shorts, bermuda começa agora, tá? E a Deni era uma costureira
e a gente comprava shorts com a Dani. Então, falava, Dani, ela é do meio, né? Uma pessoa conhecida do meio. E fazia sob medida aí. Isso! Né? Ela, não, você deve ser. Não. Exatamente. Eu já fiz o seu, já fiz. Eu tô com essa forma em casa. Eu já sei qual que é o seu. Impagável, né, cara? E aí, Koji, ela falou, ó, chegou um tecido roxo, chegou um tecido azul, sabe? Então ela tava sempre ali, a gente tinha esses shortinhos, né? A camiseta normal. E tênis, cara, a gente pensava no tênis que não ia machucar o dedo. Será que ela tá nativa ainda? A Dani não, ela era bem mais velha que eu. Cara, imagina, fazer uma coleção agora. Isso. Pra quem souber aí da Dani, manda mensagem. E a galera... Ei, manual, fazemos um trio aí, ó. Cara, ela E o mais incrível é que não tinha divulgação pra internet, o pessoal mais jovem, não tinha internet, WhatsApp, era boca a boca, né? Era boca a boca. A gente tava aonde que a gente corria? Como a gente chegava no parque, tem a pista de cascalho. Ali no meio, ainda tem um restaurante lá, né? Era uma lanchonete ali antes. Era. E lá era o único vestiário do Ibirapuera que você tinha um guarda-volumes. Então era o ponto que os corredores se encontravam. A gente ia de ônibus. A maior parte das pessoas ia de ônibus. Então, quando eu chegava no Ibira, eu entrava ali, entrava lá, me trocava. Sempre que eu estava me trocando, tinha 3, 4 corredores chegando. Uhum. E esse era o momento que a gente... sábado vai ter. Sábado que vem, daqui 2 semanas, tem não sei o quê. Era o momento esse era o WhatsApp. Era o momento. Esse era o grupo do WhatsApp da época. O WhatsApp era dentro do pré-treino. Exato. E aí depois a gente guardava a mochila ali, certo? Pagava uma taxa mínima, né? Uma coisa mínima, deixava a mochila lá. Simbólico. E ali muitas vezes ficava fazendo um aquecimento ali na frente. Fulano chegava outro, às vezes saía correndo sozinho, às vezes juntava. O tênis era quase que um quichute. Cara, assim, não tinha marca, tá? Não tinha marca. A gente não tinha assim, esse agora bateu. Não, era assim, não tá machucando seu pé, tá bom. Bora. E a gente nem falava disso, entendeu? Não tinha nem essa história de... Eu não lembro de um grupo daquela época, a gente falando de algum tênis. Falando de algum tênis. Não, treinar e tá ali treinando e um motivando o outro. Então, ali era esse ponto. Porque se você pensa que o shorts era feito por uma das amigas... O tênis era feito pela outra amiga. Não, vambora. O tênis chegava pouco no Brasil, né, cara? No começo dos anos 90, assim, cara, um Nike era tipo você andar de carro do ano, sabe? Era uma coisa muito diferente. Surreal. Não existia, cara. Não existia. E os Nikes daquela época era tudo de couro ainda. Não era esporte na veia total. O que tinha aqui. Né? Cara, eu lembro de um tênis que, quando eu tinha aula de educação física na escola, tinha que ter um tênis para aula, né? E na época tinha um ASICS que mudava o amortecimento dentro dele. Eu lembro desse. Lembra desse? Não, eu lembro do Rainha. Rainha System. Rainha System. Porra, e aí você mudava, punha um amortecedor macio, outro mais duro. E aí... eu gosto de mais macio. Ela tira a molinha, põe a outra ali. Era isso era o auge de tecnologia de tênis na época. E o hypado era o Reebok Pump, né? Que tinha aquele do basquete. Sim, Você lembra que apertava? A gente só ouvia falar disso aí, nem via. Era cara, não era acessível. Isso era cara, um sonho. Como o esporte, né? E aí a gente trazendo para nossa realidade, eu acho que isso é o exercício bacana, né? De lembrar de lá, é a gente trazer para hoje. Sim. É para, assim, primeiro, o que eu falo do respeito ao esporte é quando você vai praticar o esporte, você entender que várias outras pessoas vieram antes de você e praticaram esporte numa época que era muito... Por que eu ia correr no Ibira? Porque correr na rua eu tinha vergonha. Galera, o cara correndo aí, shortinhos, que sabe? Não existia, não tinha isso. A gente não via pessoas correndo na rua. Então a gente ia para lá. Então, hoje o esporte está de uma maneira tão mais fácil, sabe? E pessoas vieram antes
limpando esse caminho para deixar essa estrada tão bonita que é hoje, tão fácil, que você sai da sua casa, que virou o jogo, né? Porque que virou o jogo. Tem até holofote, né? Tem. Você fica mais bonito correndo. Sim, lógico. Você fala que é saúde, corredor, né, cara? Saúde. Você fala que é maratonista, isso, aquilo, você já tem um status social. Exato. E eu acho que é muito melhor ter um status porque você está em algum esporte do que tá fazendo algo errado, né? Sim. Muita gente tá... É que hoje a gente reclama de tudo também, né? Não, porque a corrida virou modinha, que não sei o quê. Que vire. Que seja normal, que seja algo que todo mundo faça. Mas, a visão é outra, tá? A visão é outra. É o seguinte, nós, como raça, Homo sapiens, a gente se desenvolveu, a gente é o único ser corredor de longa distância. Não, os lobos, tá bom, eles correm bastante, mas igual o ser humano não tem nenhum outro animal, tá? A nossa pele, ela faz a troca de calor, que é uma coisa que nenhum outro animal faz. O nosso pé, ele tem um posicionamento exatamente para devolver energia, sabe? Como a nossa parte fisiológica se desenvolveu, pulmão, coração, circulação, como se desenvolveu? Se desenvolveu para corrida. Foi desenvolvido em cima da corrida. E nós, lá atrás na savana, a gente era o bicho pequeno. E como a gente aprendeu a caçar? Nas caçadas de resistência. A gente ficava correndo atrás do cervo, 2 dias, ele caía morto, a gente pegava e começou a comer. Então, não é que a corrida virou modinha, não é isso. A corrida faz parte do ser humano, galera. Entendeu? Tem pouca gente correndo. Não é que tem muito, tem pouco. Sensacional. Não tem como a gente correr hoje é a ligação com nossos primeiros ancestrais, cara. Não é porque a vida virou moderna, que as pessoas estão sentadas em casa que... Não, cara, não. Nós somos seres corredores. Qualquer pessoa pode fazer 100 quilômetros. Não, tá exagerando. Assim, cara, se você exatamente construir, sabe? Qualquer ser humano chega a 100 quilômetros. A figura do mensageiro existe em todas as sociedades que existiram. Tá? O mensageiro de ir para uma cidade voltar, isso é comum qualquer pessoa sabe, em qualquer lugar, sabe? Então nós somos seres corredores. O cara que fala que está virando modinha é que ele não tem a noção do que o ser humano e do que o nosso corpo se tornou em cima do hoje virou esporte, mas correr faz parte da nossa história, da nossa essência, da forma que o nosso corpo é. O tamanho do joelho, o tamanho da canela, como o seu quadril funciona. Entendeu? Tudo isso. O nosso pé é totalmente diferente de um primata. Entendeu? Ele se desenvolveu para voltar a energia, sabe? Então, enfim, acaba que a história é muito maior do que as pessoas ficam olhando pela janelinha ali, muitas vezes sem conseguir ter essa noção do quão grandioso é, né? Sensacional. Marcelão, encerramos aqui. Mais um sucesso, cara. Mais um sucesso aqui, com o mestre. Boa. Aproveitando pra gente amigo nosso, agradecer demais aí o Ademir. E eu sei que o Ademir é o cara dos naturais aí, né? Ele é um cara que come muito e desembala pouco, né, Ademir? Boa. Então, ó, a gente tem aqui o Monbor para você experimentar, que é um gel 100% natural. Não tem conservantes, aditivos e nada que não seja extraído da natureza. Então, se vocês quiserem experimentar também como o Ademir, tem link com cupom aqui na descrição. Cola com nós também. Vambora, parceirão do Marcelo. Aqui é tudo democrático. Democrático. Descrição também. E assim, tudo bem, a gente convive junto. Tá tudo junto, tá todo mundo junto, é. Sabe o que é o bom da concorrência? A gente eleva o nível. É isso aí. Tá certo? E muito obrigado por ter vindo, Ademir, por ter aceitado o nosso convite aí. Foi um papo incrível. Valeu, Koji. Obrigado. Demais. Marcelão. E obrigado. Valeu, galera, pela paciência aí. Para todo mundo que chegou até aqui também, um grande abraço e nos vemos no próximo, né? Obrigado. Valeu, primo. Valeu. Fui. Mais um. Boa.